Semana, o bilionário Elon Musk anunciou que uma de suas empresas implantou o primeiro chip no cérebro de um ser humano. O projeto foi apresentado como uma grande novidade tecnológica de conexão sem fio da mente humana com os computadores. Mas será que é isso mesmo? Ou só mais uma ação de marketing de Elon Musk? É o que mostra o repórter Álvaro Pereira Júnior. Os nerds de todo mundo se uniram para admirar o que era a última novidade de Elon Musk, o homem mais rico do planeta. Com um chip implantado no cérebro, o macaco Pager jogava videogame só com o pensamento. Tudo obra de uma das empresas do magnata sul-africano. No canal oficial da companhia, o vídeo já foi visto 6.600.000 vezes. Esta semana, 2 anos depois, um novo anúncio de impacto. Numa rede social cujo dono também é ele próprio, Musk revelou que um chip igual ao do macaco Pager tinha sido instalado no cérebro de um paciente humano e que a pessoa passava bem, um dia depois da operação. Os especialistas, mesmo os que trabalham com inovação tecnológica, como a doutora Gisele, se espantaram. No caso da cirurgia, aconteceu essa semana, então tem toda uma análise a ser feita de pós-operatório, né, de possíveis complicações que possam acontecer relacionadas ou não ao procedimento. Então ainda é muito cedo para a gente falar. Eu acho que eles são bastante atenciosos em relação a isso, ou seja, bastante preocupados, né, com a saúde, né, do ser humano, então a gente tem esperança que seja bom, né, para a humanidade, né? Acho que é um caminho meio sem volta, né? Então vamos clarear um pouco esse caminho antes de avançar na discussão com os cientistas. Para começar, a gente fala chip implantado no cérebro, mas isso é uma simplificação, porque não é bem assim. Olha quem está aqui ao meu lado para ajudar nessa explicação. Uma cabeça com um cérebro dentro. Então, o esquema é o seguinte, o chip, que é o processador em si, ele tem mais ou menos o tamanho da moeda de R$1. E ele não fica dentro do cérebro, ele fica no crânio, junto ao osso. É um neurocirurgião que vai lá e faz um buraquinho, faz uma incisão para instalar o chip. E aí, o que entra mesmo no cérebro são esses filamentos finíssimos, muito mais finos que um fio de cabelo. 64 fiozinhos bem flexíveis, com 16 eletrodos em cada um. Os filamentos são inseridos no cérebro não mais por um médico humano, mas por um robô cirurgião, também da Neuralink. Os microfiozinhos captam os sinais do cérebro numa quantidade 10 vezes maior do que os equipamentos usados até agora. E aí mandam tudo para o chip. Ele vai ler a informação que trafega no cérebro, né? E vai tentar decodificar essa informação, transformando essa informação em alguma aplicação. É quase como ler os pensamentos e converter aquela intenção que está lá no cérebro numa ação concreta. Por exemplo, mexer um braço mecânico, um esqueleto externo, jogar videogame, se comunicar de alguma maneira. Agora, exatamente por que a Neuralink fez esse implante num ser humano, isso a gente não sabe. A empresa só divulga aquilo que o próprio dono conta na rede social dele. Só o tweet do Elon Musk não significa nada para a comunidade científica, não tem absolutamente significado algum, porque, primeiro, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? No começo desse século, o pesquisador Miguel Nicoleles já tinha ensinado um macaquinho a jogar videogame com o pensamento, na prestigiosa Universidade Duke, nos Estados Unidos, da qual o brasileiro é professor emérito. Pioneiro no estudo da interação do cérebro com as máquinas, ele não bota muita fé nesses anúncios do Elon Musk. E, na realidade, existem vários grupos espalhados pelo mundo criando diferentes chips. Nós criamos o nosso, que nós usamos até hoje. Então, na realidade, o que a Neuralink está dizendo é algo que já foi feito 20 anos atrás. A Neuralink tem ligação direta com o Nicoleles, ou melhor, 3 ligações. Max Hodak, o primeiro presidente da firma, fez 4 anos de iniciação científica com o brasileiro, na Universidade Duke. Hodak saiu da Neuralink em 2021. O engenheiro Tim Hansen foi um dos fundadores da Neuralink, depois de concluir o doutorado com o Nicoleles. Hansen só aguentou 2 anos com Elon Musk. Caiu fora da empresa em 2018. E um terceiro nome, o doutor em engenharia biomédica Joseph O'Doherty, passou 10 anos na pós-graduação com Nicoleles. O'Doherty ainda trabalha na Neuralink. O senhor reconheceu no trabalho deles as ideias que foram germinadas no seu laboratório? Não há a menor dúvida. Até as demonstrações, até o joguinho do macaco lá que eles fizeram,
Curiosamente, em 2 dimensões, quando nós já fazíamos, quando eles estavam no laboratório, em 3 dimensões há muito tempo, em realidade virtual. Até as apresentações são cópias, né, muito claras das minhas apresentações. Nenhum deles nunca chegou para mim, olha, vamos criar uma empresa. Nunca. Eu aprendi pela imprensa que essa empresa havia sido criada. A Neuralink surgiu em 2016. Na época, o Elon Musk alardeava, bem no seu estilo, um objetivo super ambicioso: conectar o cérebro humano diretamente à internet. It's sort of like if your phone went at your brain or something. Influenciado pela ficção científica do escritor britânico Ian Banks, Musk encasquetou que o avanço da inteligência artificial vai aniquilar a espécie humana e que o único jeito de a gente se salvar é turbinando o cérebro com a ajuda da rede mundial de computadores. Vai fazer as pessoas conversarem com o computador, download do cérebro, upload. Isso tudo é absurdo, isso tudo não tem a menor base científica e eu acredito que nunca vai acontecer. Hoje, a Neuralink tem objetivos muito mais realistas. Implantou primeiro o chip em porcos, em macacos e só agora chegou ao ser humano. Ao recrutar voluntários, anunciou que procurava pessoas que ficaram tetraplégicas por causa de lesão na coluna ou que tenham esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa. Então, o que se conclui é que esse implante de chip da Neuralink está ligado à área do cérebro que controla os movimentos. Eu me entusiasmo muito e sou muito otimista com a inovação tecnológica nesse sentido, especialmente para restabelecer independência de pacientes que são neurologicamente comprometidos, né? Ou pós-trauma, ou pós-doenças degenerativas. Vários cientistas, como o professor Nicoleles, não botam fé nesses anúncios grandiosos do Elon Musk. Mas outros pesquisadores, ouvidos pela imprensa internacional, vão mais na linha da doutora Gisele e destacam alguns pontos que parecem interessantes, promissores. Por exemplo, a alta quantidade de sinais que os eletrodos da Neuralink são capazes de captar no cérebro, muito mais do que se fazia até agora. O fato de que o chip já está instalado na cabeça e faz o processamento ali mesmo, sem precisar de outro aparelho fora do corpo. E também a conexão sem fio do chip cerebral com o meio externo. Mas esse último item abre brecha para algo que aí sim parece ficção científica: a invasão da privacidade mais íntima, dos labirintos da nossa mente. Imagina hackear o cérebro de alguém. É algo que, assim, tecnicamente falando, pode ser possível. Tecnicamente. Ao mesmo tempo que tecnicamente também pode se pensar em como melhorar essa segurança cibernética para esses casos. Quais são os possíveis riscos e os benefícios? Por que a Neuralink instalou o chip dentro da cabeça, sendo que existem técnicas muito menos invasivas, como as que o Dr. Nicoleles aplica e que o professor Garcia Rosa usa em seu laboratório na USP? É possível descobrir uma série de coisas sobre o que está acontecendo no cérebro. Os caminhos da pesquisa da Neuralink a gente só vai conhecer quando a empresa divulgar os dados. Mas como tudo que cerca Elon Musk, aqui também predomina o segredo. Aos observadores externos, resta recolher as informações tortuosas que ele espalha pelas redes sociais e tentar descobrir o que Musk pretende de verdade com seus implantes no cérebro humano.